O Oscar, principalmente para quem está começando a se apaixonar pelo cinema, ele tem essa função de trazer um certo glamour, uma certa magia aos filmes que você assiste. Eu lembro quando eu era mais novo, bem mais novo, criança, adolescente, assistir a um filme que tinha sido indicado ao Oscar, tinha vencido o Oscar, trazia um diferencial. Às vezes você está assistindo um filme e fala, pô, esse filme ganhou o Oscar de melhor filme, ou esse cara ganhou um Oscar por essa atuação, isso trazia um diferencial, então ajudava a trazer essa magia para o cinema. É claro que à medida que você vai envelhecendo e ficando mais experiente, principalmente quando, no caso de quem trabalha na área, você começa a descobrir que o Oscar tem muito de política, está longe, infelizmente, de ser um prêmio dedicado exclusivamente, entregue exclusivamente pelo mérito artístico da obra, da atuação. O que explica um pouco esse encanto que vai se quebrando. Eu lembro disso, de às vezes estar assistindo a um filme que tinha vencido o Oscar e pensar, engraçado, por que esse filme ganhou o Oscar? E não entender e achar, será que o Oscar erra? Né? E quando você vai crescendo você percebe que sim, ele erra muito. Mas essa coisa da infância, da adolescência, esse encanto inicial que o Oscar despertava, ele acaba ficando de certa maneira com você pro resto da vida. É a mesma coisa de quando você assistia um filme, por exemplo, na infância, que se torna um filme querido na infância. Quando você cresce, você percebe que aquele filme que você gostava quando criança era ruim, mas você ainda tem carinho pelo filme. Eu acho que o Oscar é a mesma coisa, você vai ter sempre um carinho, porque numa fase inicial dessa paixão, do surgimento da paixão pelo cinema, o Oscar desempenhou um papel importante. Um filme ganhar o Oscar, ele, obviamente, para o artista, quando nós estamos falando de um ator que ganhou o Oscar, ou um técnico que ganhou o Oscar, para a carreira dele, obviamente, isso representa um impulso muito grande. Né? É extremamente comum que atores que antes eram desconhecidos do público, ou não tão conhecidos, depois de vencer um Oscar, passem a cobrar muito mais pelo cachê, ou passem a receber propostas de filmes muito maiores, com orçamentos muito maiores, com mais visibilidade do que recebiam antes. Então, para o indivíduo, isso representa o Oscar. Ganhar um Oscar, obviamente, representa um ganho na carreira imenso. Para o filme, claro, tem aquela coisa do prestígio, está sempre lá no filme associado historicamente ao fato de ter vencido um Oscar, mas o mais importante, e por isso que os estúdios investem tanto nas campanhas para o Oscar, diz respeito ao impulso que os filmes ganham nas bilheterias. Esse ano, por exemplo, o Discurso do Rei, depois que saíram as indicações, que tinha sido indicado a 12 categorias, as bilheterias do filme tiveram um salto imenso. Então é por isso justifica o investimento na campanha do filme. Então eu acredito que, de modo geral, para os filmes, não para os indivíduos que ganham como profissionais, o principal impulso que o Oscar traz realmente é financeiro. Dos 10 filmes indicados ao melhor filme esse ano, eu acho que vários se destacam. Eu particularmente, eu não acredito nem que 127 Horas deveria estar entre os indicados, nem Minhas Mães e Meu Pai, e nem O Discurso do Rei, que é o favorito a ganhar. Não é que eu desgoste de nenhum desses filmes, eu desgosto um pouquinho do Minhas Mães e Meu Pai, mas gosto do 127 Horas, eu gosto do Discurso do Rei, mas eu não diria que são filmes que, artisticamente falando, deveriam estar entre os indicados. O Discurso do Rei, ele é um filme que ele obviamente, ele está ganhando pelo fato de ser um filme que dificilmente vai desagradar alguém. E tem que lembrar sempre que o Oscar é votação. Você não irritar alguém, você não partir o público, você não dividir o público, já é uma grande vantagem numa eleição. Não ter rejeição. E o Discurso do Rei é difícil você rejeitar, porque é um filme doce, é um filme humano, que conta a história de um cara que é poderoso, mas extremamente vulnerável. Então isso, o filme, se ele não encanta, ele pelo menos não provoca repulso. Diferente, por exemplo, da Rede Social, que é um filme que muitos consideram como sendo um filme frio, um filme técnico demais, um filme sobre um mundo tecnológico que cria um certo distanciamento com os eleitores mais velhos do Oscar, e isso realmente prejudica a Rede Social em termos de votação, né? E o Oscar é votação. Mas para mim é um filme que é infinitamente superior em todos os sentidos ao Discurso do Rei, assim como o Cisne Negro. E o Cisne Negro também tem essa dificuldade por tratar de um tema complicado, de uma forma complicada, com uma linguagem que pode afastar certa parcela da academia. É um filme que, por dividir opiniões, ele acaba sendo prejudicado. Mas é um grande filme. Eu acho que é um filme que gira em torno da obsessão de um artista pela perfeição, pela sua arte, pela sua obra, o que se reflete inclusive no próprio fazer do filme, que me encanta muito. E tem o outro, que é o Toy Story, que se não fosse animação, eu acho que seria o grande favorito, porque como o Discurso do Rei, ele não afasta ninguém. E ao mesmo tempo, tecnicamente, em termos de narrativa, ele é infinitamente superior ao Discurso do Rei, mas é animação. Então existe um certo preconceito
com Toy Story, mesmo porque existe a categoria melhor animação, então isso dificulta enfim, a sua carreira rumo ao Oscar de melhor filme. Então por isso o Discurso do Rei acaba tendo mais chance, infelizmente. Em relação à direção, já que discutindo que os favoritos seriam A Rede Social, O Discurso do Rei e Cisne Negro, a direção desses três filmes são direções muito diferentes entre si. O Fincher é um diretor que ele tem uma competência técnica que é uma coisa absolutamente admirável. Mas ao mesmo tempo, tanto que os melhores filmes do David Fincher são aqueles que têm um viés mais racional. Quando ele tenta fazer uma coisa meio água com açúcar, meio melodramática, ele não consegue. É igual o Curioso Caso de Benjamin Button, que eu considero talvez o filme mais fraco da carreira dele. Porque ele não combina essa racionalidade do David Fincher como cineasta, não combina com filmes que pegam muito pro emocional. E A Rede Social encaixa perfeitamente no forte David Fincher, porque o protagonista é um protagonista absurdamente racional. O Darren Aronofsky, no Cisne Negro, ele cria um filme que é quase que um terror com obviamente um viés dramático, mas é um terror psicológico muito forte, que remete inclusive muito ao Repulso ao Sexo do Polanski. E o trabalho de fotografia, o trabalho de atuação do filme, a forma como ele amarra aquela obsessão ao mundo do balé e ao mesmo tempo reflete a sua própria obsessão como diretor, é de um talento maravilhoso. E o Tom Hooper, para mim, está nessa categoria, é um grande mistério, porque a direção do Discurso do Rei é profundamente falha. Você percebe os jogos narrativos que ele está tentando fazer, manter, por exemplo, o personagem do Colin Firth pequeno no quadro para refletir a angústia dele, a vulnerabilidade, ele pequeno em grandes ambientes, quer dizer, ele é pequeno mesmo sendo o rei, mas você vê que essa lógica que ele cria, ela não se mantém coerente ao longo do filme, porque ele vai usar essa mesma lógica mesmo quando ele não está em cena, mesmo quando ele está focando no personagem do Geoffrey Rush. As lentes que ele escolhe, lentes grandes angulares com olho de peixe que deformam os cantos para transformar aquilo até em meio pesadelo para o personagem de ter que se comunicar publicamente, é óbvio demais, é artificial demais, é carregado demais. Então, sinceramente, o Tom Hooper está nessa categoria, eu acho que até é uma ofensa aos demais diretores. Eu acho que ele foi indicado pelo carinho que o filme desperta pela história que está contando, e menos pelos esforços técnicos do Tom Hooper, que eu acho que são completamente mal sucedidos. Na categoria Melhor Ator, obviamente o Colin Firth é o favorito, por um filme que, como eu falei, ele não rejeita, não provoca rejeição, é um personagem vulnerável, apesar de ser poderoso, isso, né, é uma ambiguidade interessante, e ele vive muito bem com a sensibilidade do personagem. Eu acho que essa é uma categoria muito homogênea. O Jeff Bridges, do Bravura Indômita, tá fantástico, mas é claro, como ele ganhou ano passado, isso prejudica a chance dele esse ano. O James Franco, no 127 Horas, ele carrega o filme, basicamente. O Jesse Eisenberg, ele encarna essa racionalidade extrema do Mark Zuckerberg de uma maneira impecável do início ao fim. O Javier Bardem, apesar de estar num filme que eu considero só mediano, é um dos melhores atores da nova geração, dessa atual geração, e ele está perfeito no filme. Mas o Colin Firth, eu acho que ele se beneficia até pelo carinho que as pessoas têm com o filme. Em relação à melhor atriz, não há o que discutir. A Natalie Portman, Cisne Negro, ela é de uma total entrega ao personagem. É um esforço físico dela no filme que é uma coisa absolutamente admirável, inclusive a transformação. E não sendo bailarina, é louvável que ela consiga mostrar para o espectador a diferença da dança, como a cisne branco e o cisne negro. Você percebe quando ela não está conseguindo a sensualidade que o Vincent Cassel exige dela no filme, você vê essa dureza dela no filme, e quando ela finalmente entra como cisne negro, você percebe a diferença na dança da Natalie Portman no filme. E sem falar que ela encarna muito bem aquela obsessão, aquele estranhamento dela em relação ao mundo. Eu acho que é a grande atuação do ano, talvez, e não há o que discutir em relação a Natalie Portman vencer por Cisne Negro. Na categoria Melhor Documentário, o Exit Through the Gift Shop, do Banksy, é um filme sensacional. É um filme sensacional. É um filme que ele discute, inclusive, a subjetividade na avaliação das obras de arte, principalmente arte contemporânea, arte experimental, arte abstrata. É um trabalho genial e é engraçado, ele reflete um pouco, em certos elementos, a obsessão pela arte que a gente vê no Cisne Negro. E ele é um filme divertido, é um filme revelador, é um filme surpreendente. Eu acho que é o grande favorito a vencer melhor documentário, merecidamente. O Lixo Extraordinário, que é uma coprodução brasileira, é um filme sensível, é um filme que eu considero profundamente tocante, é um filme que também me surpreendeu muito, é um filme que tem coração,
Mas é curioso, quando eu escrevi sobre o filme, eu dei 5 estrelas pro filme, eu fiquei apaixonado pelo Lixo Extraordinário. Mas pessoas que eu respeito muito, várias pessoas que eu respeito muito, detestaram o filme, ficaram abominados, consideraram o que eu considerei como encantador no filme, em relação às intenções, eles encararam como cinismo. Então é um filme que, como eu falei, essas opiniões de pessoas que eu respeito, eu já vi que é um filme que divide muito opiniões. E isso prejudica, como eu falei, uma eleição, é Oscar, é votação. Filmes que dividem opiniões, eles tendem realmente a não vencer. E o Lixo Extraordinário, eu tenho um certo receio que vai se prejudicar em função disso. O Restrepo, ou Restrepo, é um filme que, ele, ao mesmo tempo que ele consegue ser uma crítica à guerra, ele honra aqueles soldados que estão ali no Afeganistão, nesse posto avançado. E ele tem chance por ser um filme que discute uma questão contemporânea, de guerra, etc. E tal, assim como o Inside Job, Trabalho Interno, que discute a crise recente na economia mundial. Mas eu, particularmente, minhas duas grandes paixões nessa categoria são o filme do Banksy e o Lixo Extraordinário, mas eu acredito que o Banksy tem uma chance maior de vencer, até pela polêmica do ele vai receber o prêmio, não vai, ele vai com o rosto coberto, não vai. Todo ano, obviamente, filmes que mereceriam ter sido indicados ficam de fora. Para mim, esse ano a grande justiça foi o Ilha do Medo ter ficado completamente de fora do Oscar. Porque é um dos grandes filmes do ano. Eu acredito que é o Iluminado do Scorsese, do mestre Scorsese. É um filme perfeito em todos os aspectos, narrativa, atuação, técnicos, fotografia, figurino, direção de arte. Realmente eu acredito que é a grande injustiça desse ano do cinema mainstream norte-americano, é a ausência do Ilha do Medo nas indicações, assim como a ausência do Christopher Nolan como melhor diretor por A Origem, que é um trabalho, não há como negar, que é um trabalho complexo e impecável do Christopher Nolan. De modo geral, nas principais categorias, eu acredito que O Discurso do Rei vai vencer melhor filme, infelizmente. O David Fincher deve receber o prêmio de melhor diretor. O Colin Firth, ator. Natalie Portman, atriz. O Christian Bale como ator coadjuvante. Atriz coadjuvante, a briga ficou mais interessante agora, porque a franca favorita, que era a Melissa Leo, ela fez uma besteira descomunal de comprar anúncios nas principais trades norte-americanas de Hollywood para poder se vender como candidata, e isso é super mal visto lá fora, como deve ser mesmo, porque é deselegante, é cafona, e o anúncio é cafona, e eu acho que com isso ela deu um gigantesco tiro no pé. E com isso ganha espaço a Hailee Steinfeld pelo Bravura Indômita, primeiro porque é a protagonista do filme. Ela foi colocada como coadjuvante pelo estúdio só para poder, por uma questão estratégica, porque ela teria mais chances do que ser indicada como melhor atriz. Mas é a protagonista indiscutível do filme. Segundo, que é um estreante que oferece uma atuação fabulosa. Terceiro, num filme que é genial, dos mestres também, irmãos Coen, que estão cada vez melhor. E a Melissa Leo, além de estar dividindo voto com a Amy Adams, que é colega de elenco, ainda fez essa besteira de comprar anúncio para se vender como candidata ao Oscar. Então, apesar da Melissa Leo ter grandes chances ainda, hoje eu apostaria na Hailee Steinfeld por Bravura Indômita. Roteiro original, eu acho que O Discurso do Rei, infelizmente, tem grandes chances de ganhar. Roteiro adaptado, A Rede Social. Filme estrangeiro, eu acho que o Beautiful, mas enfim, pela grafia Beautiful, do Inarritu é o favorito, mas eu vou apostar em Um Mundo Melhor, da Dinamarca. E documentário no filme do Banksy.